Deputada Sâmia, conseguimos aí a retirada. Muito tá? obrigada, presidente. Aqueles que forem pela aprovação... É o mérito? Você sabe qual é? Aí vai falar rejeitado. Mas é a Então, o requerimento de retirada de pauta que os deputados estavam votando agora em relação ao projeto que trata da profissão de doula vai ser votado pelo sistema simbólico. Então, a maior parte dos deputados já discordou da retirada de pauta. O projeto vai ser votado já. Então, esse projeto que regulamenta a profissão de doula, que é a profissional que presta suporte físico, emocional, informacional à gestante, parturiente e à mulher no período pós-parto. Deputado Gilson Marques. Retirada de pauta, assim como o plenário inteiro, pelo que eu estou entendendo. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL. Para discutir a favor, deputada Célia Chacriabá. Deputada Denise Pessoa. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputada Érica Cocai. Então, depois que o requerimento de retirada de pauta foi rejeitado, agora já para a discussão desse projeto que regulamenta a profissão de doula. Essa proposta veio do Senado Federal. Deputada Érica Cocai. Todas as doulas que insistem em ter uma atividade que é uma atividade tão importante para que nós possamos assegurar, primeiro, o parto humanizado, segundo, o direito das mulheres e o direito das crianças, porque as crianças que nascem com a participação das doulas, elas nascem, eu diria, sem medo do mundo, sem ter que expressar a sua existência a partir de qualquer tipo de sofrimento. E nós precisamos considerar que neste Brasil há uma violência obstétrica. Essa violência obstétrica, que em grande medida foi naturalizada e nem identificada enquanto violência ela era. Ela significa, em um momento tão especial de que uma criança vem ao mundo, nós termos sofrimentos que a existência e a presença das doulas impedem que possam existir. Portanto, é tão fundamental a atividade das doulas que nós precisamos aqui regulamentar essa profissão em defesa da própria vida. Não apenas a participação das doulas não se restringe à hora do parto, mas ela se restringe à preparação para o próprio parto. Ela também se estende para depois do parto, para que as mulheres se sintam acolhidas. Então, portanto, é tão importante que nós possamos ter uma regulamentação que possibilite, inclusive, que nós tenhamos as doulas no Sistema Único de Saúde. Que nós possamos ter as doulas atendendo o conjunto da população brasileira, porque quando nós atendemos as mulheres durante a preparação para o parto, no pós-parto e no próprio parto, nós estamos atendendo o conjunto da população brasileira. Por isso, é tão importante que esse projeto, que foi construído com tantas mãos, que foi objeto de tantas audiências, de tantas discussões, que inclusive um projeto de minha autoria que está apensado a estas outras iniciativas, que este projeto possa se transformar em lei e que essa casa dê uma mensagem absolutamente nítida de que as doulas são importantes para as nossas existências, as doulas são importantes para que nós possamos ter partos humanizados, para que nós possamos ter a fala das mulheres sendo reconhecida, para que nós possamos ter a política da amorosidade falada por Paulo Freire, para assegurarmos a boniteza da vida. Viva as doulas! Para
discutir a favor, deputada Ana Pimentel. Para discutir Presidente, Presidente, eu quero primeiro fazer uma saudação às doulas que estão presentes aqui no plenário nesse dia tão importante e significativo para a história das mulheres brasileiras. As doulas representam o resgate da importância do cuidado, da defesa da autonomia, de colocar as mulheres no lugar da autonomia da decisão do seu processo de parto. Essa é uma experiência humana profundamente importante para a sociedade brasileira. É profundamente significativo que as mulheres tenham direito a escolher e ter autonomia da forma como querem gestar e parir. O parto não é um procedimento técnico, médico. O parto é uma experiência humana que as mulheres protagonizam com o seu próprio corpo. E ao trazer para a Câmara dos Deputados esse projeto e afirmar a importância das doulas, nós estamos afirmando que as mulheres passam por essas experiências de maneira transformadora quando elas passam conjuntamente com outras mulheres. Ao trazer as doulas para o momento do parto, nós estamos dizendo, presidenta, que as mulheres não precisam passar por esse momento sozinhas, que elas podem ser ouvidas, que elas podem ser acolhidas e que elas podem ter um processo de puerpério, parto e o nascimento da criança de maneira humanizada. Hoje, infelizmente, o cenário do nosso país, no momento do parto, ainda é marcado pela violência obstétrica. Violência obstétrica que se mostra que tem efeitos perversos para a vida das mulheres. Primeiro, através de violências objetivas, xingamentos na hora do parto. Vejam, no momento do parto, as mulheres ainda são xingadas no nosso país. E elas são retiradas do processo de escolha, da forma como elas querem gestar e parir. O processo que as doulas fazem é de retomada da escuta das mulheres, é de retomada do cuidado das mulheres, é colocar as mulheres onde elas sempre estiveram, inclusive trazendo o conhecimento ancestral que as mulheres sempre acumularam sobre o seu próprio corpo, sobre a experiência transformadora do parto e do nascimento. Então hoje é sim um dia histórico para o nosso país, histórico para a Câmara dos Deputados, porque nós estamos trazendo as mulheres, através da afirmação da importância das doulas, do reconhecimento do exercício profissional das doulas, falar da importância de que o parto seja um momento de cuidado e de acolhimento. Um minuto. Presidenta, um minuto. Um minuto, deputada Juliana. Obrigada, presidenta. Quero aqui primeiro agradecer a presença das nossas companheiras queridas doulas que andaram por esse congresso durante muito tempo para que esse projeto pudesse chegar aqui. É um projeto que ajuda, que acolhe, que ama, que dá a vida de verdade para essa mulher que está nesse momento do parto, da chegada do seu filho. Eu, quando fui vereadora da capital de São Paulo, eu tive o prazer de ser também autora de diversos projetos junto com as doulas. E quando a gente chega aqui no Congresso Nacional, esse mesmo processo ser para todo o Brasil, é muito importante. Eu tive meus partos com doula e é uma diferença, é uma total diferença. Minha primeira filha eu tive infelizmente cesárea. O meu segundo, eu tive o processo e acompanhamento das doulas. E é isso, é o acolhimento, é o amor, é o atendimento. E essa regulamentação traz a segurança necessária, presidenta, para que essas profissionais possam estar na rede junto com outras pessoas e principalmente com as mulheres. Obrigada. Um minuto, deputada Ana Paula. Muito obrigada, senhora presidente. Para quem não sabe o que é doula ainda, é uma palavra de origem grega que significa mulher que serve. As profissionais doulas, elas acompanham antes do parto, durante o parto e o pós-parto dessas mulheres. É uma profissional que ela já está em trabalho no estado de Santa Catarina, onde a deputada Ângela Albino foi a deputada estadual que fez o projeto, eu fui relatora do projeto. É uma das legislações que nós aprovamos, acho que foi uma das primeiras legislações no nosso país. Então,
O projeto que chega aqui nesse plenário, depois de muito tempo aqui, encabeçado pela deputada Sâmia Bonfim, que teve todo o nosso apoio durante o trâmite em todas as comissões, hoje chega para plenário e espero que todos os parlamentares possam votar, porque a gente pode dar suporte, principalmente para essas mulheres, neste momento de ganharem seus filhos. É o parto humanizado que defendemos há muito tempo e que agora pode ser tornado realidade, dando esse segmento que nós aprovamos durante todo esse período nas comissões dessa casa. Muito obrigada. Minuto, deputada Sâmia Bonfim. Obrigada, presidenta. Hoje é um dia histórico, fundamental para a proteção das mulheres brasileiras, porque finalmente o Congresso Nacional, porque já foi aprovado no Senado e agora aqui na Câmara, reconhece e regulamenta a profissão de doulas. E essa regulamentação é fundamental para que elas possam ser vistas como profissionais que são reconhecidas para lutar por piso, por jornada salarial, mas mesmo por coisas que antecedem os direitos trabalhistas. Nós estamos falando, inclusive, da autorização de fato de que elas estejam presentes no momento do parto, nos hospitais e maternidades, a presença dessas profissionais fundamentais em toda a rede de atenção básica à saúde, nos postos de saúde ou UBS, para que façam um acompanhamento do pré-natal, no momento do parto e também no pós-parto. São profissionais que não estão ali para substituir nenhum outro profissional de saúde, porque talvez ainda haja um desconhecimento, sobre o papel das doulas, mas é o de acompanhamento da gestante, do auxílio ali no processo do seu desenvolvimento físico, ao longo da gestação e também nos primeiros momentos depois do nascimento do filho. Então eu fico muito honrada de ter sido a relatora desse projeto na Comissão da Mulher, que foi que deu um pontapé para a tramitação aqui da Câmara, e hoje finalmente, depois de um amplo processo de mobilização, de peregrinação dessas companheiras de luta, nós estamos aprovando aqui no Congresso e sem dúvida é uma grande vitória para todas as mulheres brasileiras. Obrigada. Para discutir contrário, deputado Kim Kataguiri. Presidente, eu já expus todos os meus posicionamentos contrários ontem, vou marcar meu voto contrário e deixar seguir a votação. Obrigado. Um minuto, deputada Isa Arruda. Continua aqui em debate o projeto de lei que veio do Senado Federal, que trata dessa questão da regulamentação da profissão de doula. E agora os deputados e deputadas dizem o que pensam sobre o projeto. Deputada Isa Arruda. Como diz a sabedoria da vida, antes de nascer uma criança, nasce uma mãe. E poder ter ao lado, nesse momento tão importante, a doula, eu enquanto fisioterapeuta e doula, fico muito satisfeita de poder estar hoje como deputada federal e estar a favor desse projeto, que vai ser tão importante para a gestação, para o parto, pré-parto, para o puerpério e para toda a sociedade. Fico muito grata por esse momento. Parabéns a todas as doulas. Deputada Dayana Santos, um minuto. Presidenta, eu peço um minuto e não mais que isso, só para fazer o registro, porque definitivamente hoje é um dia muito importante. Essa casa demonstra a responsabilidade que tem com o cuidado das mulheres e das crianças. Nesse mês em especial, onde a gente está debatendo aqui, nesse plenário, as pautas das mulheres, acho que se faz fundamental registrar o esforço coletivo para que essa pauta avance, com aqueles que têm consciência e sabem da necessidade do cuidado. Isso representa definitivamente que nós estamos tratando dos temas que precisam ser tratados com a responsabilidade que nos devem. Eu falo isso não só como um orgulho que tem em ser a deputada federal que está aqui presenciando, vivenciando e também auxiliando nesse momento, mas também como sanitarista que compreende que a relação direta com o cuidado e a saúde pública é definitivamente tratado num contexto muito mais amplo. Então, parabéns às doulas, parabéns a essa manifestação que tomou força e ganhou espaço, fazendo com que hoje nós estejamos aqui votando e, sem dúvida alguma, aprovando e encaminhando esse projeto. Parabéns a todas as... Parabéns a nós, mulheres dessa casa, por esse avanço. Obrigada. Para falar pela liderança do PSOL, deputado Tarcísio Mota.
Boa noite a todas as pessoas presentes, em especial aqui peço licença às mulheres, em que nessa semana a gente tem a pauta dedicada a projetos da pauta feminina e da bancada feminina, mas venho aqui a essa tribuna hoje para falar de algo muito importante do meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Essa semana foi retomado o julgamento no TSE do governador Cláudio Castro, do PL. E nós tivemos um ministro que pediu vistas, mais vistas para um processo que corre desde 2022, 4 anos, porque ele tem a ver com algo acontecido nas eleições de 2022. Vou contar para vocês o que é essa história do escândalo do CEPERJ. O CEPERJ é o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação dos Servidores Públicos do Rio. E esse centro contratou, sem transparência nenhuma, milhares de pessoas que foram contratados e receberam na boca do caixa em dinheiro vivo, não se sabe exatamente, na verdade se sabe, né? Para fazer campanha eleitoral, paga com dinheiro público, e não com dinheiro do fundo eleitoral, que também é dinheiro público, que banca as campanhas eleitorais de todos nós, mas um dinheiro que pertencia ao estado do Rio de Janeiro, e foi um verdadeiro exército de pessoas a, de fato, fazer campanha para o Cláudio Castro e sua base de apoio. Não há, na história recente do país, nenhum caso mais evidente de abuso do poder econômico e de abuso de quem está na cadeira de governador para favorecer a sua própria eleição. E Cláudio Castro foi sendo condenado, recorrendo, e agora está no TSE. E no TSE ele já está perdendo de 2-0. Os 2 ministros que já votaram pela procedência do caso e pela cassação dos direitos políticos de Cláudio Castro, que no esquemão que o PL está tentando montar lá no Rio de Janeiro, seria supostamente um candidato ao Senado, porque ele não pode ficar, inclusive, sem foro privilegiado. O caso já foi julgado no TRE. E assim, eu quero dizer, senhora presidente, e prometo que concluo em 30 segundos, que o caso do Rio de Janeiro, de fato, é muito emblemático, né? Você tem um governador que gosta de bater no peito, dizendo que combate a criminalidade, quando faz operações como essas que foi lá no... Mas, ao mesmo tempo, está metido com o crime organizado, com vários secretários presos, suspeitos, com TH Joias lá do Comando Vermelho, e ainda mais usando de corrupção para se eleger. E é preciso que o Rio de Janeiro mude o marco de poder lá, rompa a aliança que existe entre o poder e o crime organizado, porque sem isso a gente não melhora a vida do Rio de Janeiro. Fora... Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!